A graça e a paz de Jesus, pastora Cleide Dias aqui, passando para compartilhar uma palavra do coração de Deus para você. E hoje, lendo Números 9, conforme eu mandei aí para você o texto, compreendendo sobre a direção que o Senhor nos dá para cada tempo. Aqui a nuvem da qual o texto fala, ela simboliza a presença de Deus, a direção de Deus. E como você pode ver, os israelitas, na sua caminhada, eles se direcionavam pela nuvem. E aqui diz que quando a nuvem parava, os israelitas paravam. Quando a nuvem se movia, eles também se moviam para caminhar, seguindo a direção que a nuvem estava dando. Porque aquela direção era a direção do Senhor. Mas o interessante aqui, que eu quero que você perceba nesse texto, é que aqui diz que algumas vezes a nuvem ficava do entardecer ao amanhecer. Ou seja, eles se acampavam no final do dia e logo cedo eles tinham que partir. Outras vezes a nuvem parava durante 2 meses e ali eles ficavam parados durante 2 meses. Outras vezes ficavam muito mais tempo e ali eles ficavam o tempo que a nuvem permanecia sem se mover. Mas o interessante é que, independente da quantidade dos dias ou dos meses que a nuvem ficasse parada, o texto é muito claro. Diz em todos eles, em cada versículo aqui está dizendo: mas o povo, durante esse tempo que estava parado, cumpria as ordens do Senhor. E você vai percebendo aqui em cada versículo que, independente de ser um dia, um mês, 2 meses ou um ano, o tempo que fosse necessário, que a nuvem parasse, eles paravam, mas eles não paravam de trabalhar para o Senhor. Eles estavam sempre na direção que o Senhor estava dando. E aqui tem uma grande lição para mim e para você nesse texto. Caminhar segundo a direção de Deus. Eu fico imaginando, queridos, porque às vezes a gente lê esse texto e talvez a gente imagine que era simples e fácil se mover de um lugar para o outro. Mas eu quero que você reflita comigo hoje. Era uma multidão de pessoas. Aquelas pessoas, elas tinham aquilo que elas carregavam. Elas tinham suas famílias, elas tinham seus utensílios, elas tinham coisas. Elas viviam em tendas, porque eles estavam indo para uma caminhada, era transitória aquela vida deles, né? Eles estavam indo numa direção, era uma viagem. E eu quero que você pense nisso. Muitas pessoas caminhando em direção a um lugar. E a cada hora que eles tinham que parar, eles não eram avisados: olha, daqui 1 ano você vai precisar sair daqui para outro lugar. Não, queridos, era só a nuvem. O sinal de Deus para ele era a nuvem. Então, eles não sabiam que horas a nuvem ia parar. Eles não sabiam que hora a nuvem ia andar. Isso significa que eles tinham que estar preparados o tempo todo, para na hora que a nuvem se movesse, eles também movessem junto com ela. E aqui, o que nós podemos aplicar para as nossas vidas é que na nossa caminhada até o grande dia do Senhor, nós precisamos continuar caminhando conforme a nuvem de Deus, ou seja, conforme a sua presença. Às vezes você vai estar em um lugar tão confortável e o Senhor vai dizer: ei, levanta daí, é hora de você fazer coisas novas. E quando eu estou falando de lugar, eu não estou dizendo um lugar geográfico, lugar que você mora. Não, estou falando de um lugar no sentido espiritual, por exemplo, de você estar fazendo algo agora e Deus lhe chamar para fazer coisas novas. E de repente você esperneia, você não quer, você não concorda. Mas nós precisamos ter muito cuidado, porque se nós não caminharmos segundo a direção de Deus, nós vamos sofrer danos, nós vamos sofrer prejuízos. E o mais interessante aqui, que eu quero que você grave no seu coração hoje, é que esse povo, que aliás morreram todos no meio do deserto, eles estavam seguindo a orientação de Deus, só que eles estavam seguindo murmurando. Sabe, eles estavam seguindo reclamando. Então, é algo que eu gosto de ministrar. Obediência sem submissão, ela traz prejuízo para mim e para você. O que é uma obediência sem submissão? É quando eu obedeço reclamando. É quando eu obedeço falando mal, tecendo comentários. Isso destrói a caminhada de qualquer pessoa. Foi isso que destruiu a caminhada do povo de Israel.
seguiram todas as ordens do Senhor, mas seguiram reclamando em meio ao deserto. E por isso, eles não conseguiram entrar na promessa que o Senhor havia dado a eles. Somente os filhos daquela geração conseguiram entrar naquela terra. E só conseguiram isso por causa de 2 homens, Josué e Calebe, que mesmo vendo toda aquela murmuração, toda aquela situação, eles decidiram não se contaminar. E isso vale dizer para mim e para você que é possível permanecer nessa geração corrupta, sem murmurar, sem se corromper, sem ser igual aos outros. Não seja igual aos outros. Seja aquilo que o Senhor lhe chamou para ser. Ande conforme a nuvem de Deus. Comece a pensar hoje sobre aquilo que você tem reclamado, sobre aquilo que talvez Deus tenha pedido de você, e por você não concordar, você tem reclamado, você tem esperneado e tem dito não para aquilo que Deus quer. Então ore, reflita sobre esse texto hoje e diga ao Senhor: Senhor, não importa. Tu diz sim, eu vou. Tu diz não, eu paro. O importante é seguir a tua direção, é estar alinhado com a nuvem de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e guarde a tua família hoje, no nome poderoso de Jesus.